O que você acessa? Como você acessa? Por que você acessa isso e não aquilo? Você já parou para pensar sobre isso? Salve, salve! Seja bem-vinda, seja bem-vindo aos Encontros Online Repórter da Quebrada, Despertando os Sentidos, promovido pela Periferia em Movimento. Com esses encontros aqui na internet, a gente quer trazer as bases do jornalismo de quebrada, que a gente procura fazer a partir das periferias, sobre as periferias e para as periferias, né? Com o objetivo de promover a garantia de direitos, valorizar o protagonismo periférico e construir uma sociedade sem machismo, sem racismo, sem LGBTfobia, que se refletem nas desigualdades territoriais. Salve pessoal, meu nome é Regiane Soares, me identifico como feminista negra, tô aqui com vocês a convite da querida PEN, Periferia em Movimento, um beijo. Eu quero dizer que eu gostaria muito que essa aula fosse, que essa troca fosse presencial, queria muito ver os rostos de vocês, poder ver as inquietudes, ouvir as respostas e os questionamentos, tenho certeza que seria uma troca muito diferente. Mas o que a gente tem para hoje é o vídeo, essa nova forma de contato, de possibilidades que é extremamente importante. Então vamos ver se vai dar certo. Eu tô acreditando que vai. O que eu tenho e o que eu não tenho. Direito por quê e direito para quem? Na perspectiva do direito, somos nós uma cebola? Bom, primeiro que a gente precisa ter em mente. Todo mundo sabe o que é direito? Tô tentando ouvir mentalmente as respostas, né? Eu gostaria de ter ouvido as respostas de vocês. Bom, o direito nada mais é do que o conjunto de normas que é executado de forma coercitiva por um órgão institucional. Eu não tô zoando, é sério. Tá, vamos trazer para uma forma prática, certo? Somos nós uma sociedade. Isso é fichinha para vocês. Tô ligada que vocês já sabem. E nós fazemos parte dessa sociedade que é organizada por um órgão institucional, o Estado. O Estado possui um conjunto de normas. Então, exemplo extremamente importante que vocês têm que ter aí e vocês precisam conhecer, inclusive. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um conjunto de normas que é exercido sobre vocês. Então, se vocês abrem lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês vão ver que vocês têm direito à família, direito à alimentação saudável, direito à educação de qualidade, à saúde pública, a afeto, vocês têm direito a afeto, gente, a lazer, a brincar, a cultura, a ir e vir, a informação, ou seja, tem um monte de direito lá que juntos formam esse conjunto de normas que é exercido sobre o Estado, sobre essa sociedade. Ou seja, esse conjunto de normas, ele organiza a sociedade, certo? Então, nós somos organizados pelo Estado a partir desse conjunto de normas. Ficou melhor? Todo mundo pegou agora o que é direito? Fechou. Então, bora seguir. Somos nós, na perspectiva do direito, uma cebola, pensando que a nossa questão aqui é discutir direito por quê e direito para quem. A sociedade, nós, somos essa cebola. Tirem a casca dessa sociedade, certo? Tirem a casca dessa sociedade. Então, se você pega aí a primeira camada da cebola que você vai tirar, tirou a casca, vamos para a primeira camada de cebola, galera. Muito cuidado com a faca. Eu queria ver a cara de vocês descascando uma cebola no meio de uma discussão. Seria bem interessante. Bom, pegamos aí essa primeira camada da sociedade, certo? E a gente vai tirar a segunda camada da sociedade. Eu já tirei a minha aqui porque eu deixei um pouquinho adiantado o meu processo, certo? Bom, eu tenho duas camadas da sociedade e eu posso perguntar para vocês, elas são iguais? De uma forma visual e prática, a gente já pode dizer que não, certo? Essa primeira camada é menor,
ela tem uma espessura que também é diferente. Essa aqui é a minha cebola, eu imagino que a de vocês deve estar parecida, né? Mas a segunda ela já é um pouco maior, a espessura é diferente, ela tá um pouco rachada. Então, essa sociedade em relação à primeira camada e à segunda, ela já é diferente. Isso significa que ela não é mais uma cebola? Que a primeira camada é uma cebola e a segunda não? O que vocês acham? Não, continua sendo cebola, certo? Só que mesmo as duas sendo cebolas, elas são diferentes. E é isso que acontece exatamente com a gente em sociedade. Nós somos seres sociais, somos todos seres humanos dentro dessa sociedade, mas somos extremamente diferentes. E a nossa sociedade, que é a sociedade brasileira, é organizada, assim como a cebola, em camadas. Certo? Em camadas. E quanto mais dentro dessa camada social, mais distante das coisas nós estamos. E isso nos diz muita coisa. Direito por quê e direito para quem? Então o direito ele é extremamente importante. E ele existe exatamente por esse porquê. Porque ele é a possibilidade de equilíbrio numa sociedade desigual. Agora a questão é, o direito para quem? Quem tem direito dentro dessa sociedade que é desigual? E aí a gente vai usar esse exemplo muito que eu acho que vocês já ouviram falar. Senão a gente vai falar aqui agora muito rapidamente, porque ele é importante. A nossa sociedade ela é organizada como essa cebola, em diversas camadas. Então a camada que está na frente, ela vai pegar o melhor corte da faca, o melhor detalhe de corte, ela vai para a panela primeiro, porque ela é a principal camada, ela é a primeira a ser acessada. Então, a primeira camada da cebola é a primeira a ser acessada para tudo. E é assim com a nossa sociedade, já que a nossa sociedade também é organizada com as camadas de cebola, quem faz parte da primeira camada tem acesso a tudo. E na nossa sociedade, quem faz parte dessa primeira camada? Isso é uma coisa para se pensar. Eu acho que vocês já sabem quem faz parte. É importante dizer que a cebola, assim como a nossa sociedade, ela tem uma estrutura central que faz com que as camadas cresçam ao redor dela e torne essa bolinha aqui, que a gente conhece, certo? Existe uma estrutura para manter essa cebola dessa forma. E a nossa sociedade, existe uma estrutura que também nos mantém da forma que nós conhecemos hoje. A nossa sociedade ela é organizada por uma estrutura que dá manutenção à nossa vida como a gente conhece. A questão é que a estrutura que a nossa sociedade é organizada é um pouco complexa. Como que a nossa sociedade é organizada? Como essa estrutura é organizada? Por alguns conceitos como machismo, misoginia, sexismo, LGBTQ-fobia, racismo, classismo. Não é legal. Mas a nossa sociedade é organizada a partir desta estrutura. Então, se a gente está dizendo que a sociedade é organizada a partir dessa lógica, dessa estrutura, quem será que faz parte da primeira camada social? Quem não é negro, quem não é LGBT, quem não é periférico, quem não é mulher, quem sobra aí nessa lógica? O homem branco, heterossexual, classe alta, né? Quem tem money, grana e não, por acaso, ele é muito parecido com essa primeira camada de cebola que é menor. Não é impressionante que a primeira camada de cebola, que é tão pequena, acesse muito mais o direito do que a segunda camada de cebola, que é maior? Do que a terceira camada de cebola, que é muito maior? Do que a quarta camada de cebola, que é muito maior? E de todas as outras camadas que a gente nem conseguiu acessar ainda nesse vídeo. Porque eu não consegui ainda destrinchar toda a minha cebola para chegar lá onde a gente está, onde nós estamos, na margem, certo? Então,
não adianta a gente pensar, putz, o direito então não é importante, porque a gente não acessa, a gente não tem direito. Sim, ele é extremamente importante, nós temos direito. Porque ele é a nossa, não se esqueçam disso, a nossa possibilidade de equilibrar essa sociedade e conseguir chegar na camada onde está esse homem branco, onde está a primeira camada de cebola. O direito nos dá essa possibilidade. A questão é, quem acessa esse direito? Então o PEN pergunta pra gente, direito pra quem? Pra quem acessa. E quem acessa o direito de uma forma plena é a primeira camada de cebola. De uma forma mais ou menos, a segunda camada. De uma forma menos para mais, a terceira. De uma forma menos para menos, a quarta. E assim por diante. Porque a nossa sociedade é essa camada de cebola. E quem tá lá dentro, lá no final, não acessa. Até acessar, já passou por todas essas outras camadas. Então, o equilíbrio que o direito deveria nos dar, ele acaba não existindo porque não existe o acesso ao direito. E aí, então, a gente não tem que pensar que o direito não é importante pra gente. Ele é extremamente importante. Porque ele é a nossa possibilidade de construir equilíbrio dentro dessa sociedade desigual. Certo? Agora, o direito pra quem? A gente sabe que ele não é pra gente, não porque ele não exista pra gente, mas porque a gente não acessa. Então, como que nós construímos ferramentas para acessar esse direito? E aí, o que eu diria de primeira, que é a nossa possibilidade mais real e concreta, o conhecimento, galera. O conhecimento é poder. Olha como não é fácil. Porque uma coisa é a gente saber o que a gente tem que fazer. E a outra, eu não vou dizer pra vocês aqui, trazer flores, romantizar o rolê. Não é fácil acessar o direito. Porque para acessar o direito, nós somos aqui dentro dessa cebola. Nós somos a camada que tá lá dentro. A última. Pra última camada sair, meu povo, a gente tem que atravessar muita camada. É muita camada pra superar. E umas são muito mais grossas do que as outras. Umas dói, a gente chora. Vocês estão chorando aí, destrinchando essas camadas de cebola, não estão? Mas existe essa possibilidade porque existe o direito. Então o direito, ele é para quem tá no topo da camada social, quem é a primeira camada de cebola, mas ele é importante para quem é a última, porque ele é a possibilidade de alcançar a primeira. Agora, como é uma ferramenta que a gente precisa construir, e ela só é construída através do conhecimento. Nesse sentido, é extremamente importante esses movimentos. Então a gente vê muitas coisas acontecendo nas periferias, por exemplo, como o Estado está presente da periferia através da polícia, por exemplo, que a gente chama de braço armado, é a força, né, por onde o Estado exerce força sobre os nossos corpos, é através da polícia, no nosso caso, e ele tá na periferia de uma forma diferente do que ele tá no Morumbi. Na periferia, ele não tá necessariamente para nos proteger, ele tá muito mais para ser coercitivo, para nos inibir, para nos constranger. E aí, como que você exerce esse direito, por exemplo, dizer, olha, eu tenho direito à proteção e à segurança do Estado, ou seja, vocês estão aqui para nos proteger, mas vocês entram aqui para criar conflitos e outras coisas mais, inclusive genocídio da nossa população. Nesse sentido, como que você usa a questão do direito ao nosso favor, e aí isso é muito importante da gente saber para a gente, por exemplo, pensar estratégias para acessar esse direito. Essa é a questão que a gente precisa pensar. E aí a gente pode trazer, por exemplo, o exemplo do jornalismo, por exemplo, que é o que o Periferia em Movimento já faz dentro da quebrada. Com matérias e reportagens que trazem denúncias sobre a questão indígena, que trazem denúncias sobre a questão do genocídio da população preta, pobre, periférica. É
instrumentalizando e dando ferramentas para que vocês participem desse curso, e a partir desse curso eu tenho certeza que a quantidade de conhecimento, de troca que vocês estão formando é extremamente importante, porque a principal ferramenta para a gente acessar o direito é o conhecimento. É o conhecimento. E nesse momento de pandemia em que a gente está utilizando muito mais as redes sociais e outras possibilidades de comunicação, pensar a comunicação para acessar esse direito, pensar a importância do jornalismo, por exemplo, para acessar esse direito é fundamental, porque ele funciona como um canal de denúncia, um canal de possibilidade de reflexão e de alerta para nós, não só para nossa população, mas para quem não está na periferia, saber o que está acontecendo e a gente conseguir chamar atenção para construir esse processo de ter acesso ao direito. Não significa que a gente vá conseguir de uma forma rápida e prática, mas significa que a gente tem a possibilidade de começar a construir, a denunciar que essa sociedade não é igual, e por ela não ser igual a gente não acessa o direito da mesma forma. Eu gostaria muito de continuar o vídeo, acho que tem muita coisa. Eu espero que dê para aproveitar um pouco desse conteúdo e que seja esse processo mesmo de inquietude e de provocações, e que a mente de vocês dê muitas voltas para que seja possível construir muitas possibilidades de chegar em outros lugares, inclusive no lugar em que o direito é acessado, certo? Beijo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um encontro online Repórter da Quebrada Despertando Sentidos. Comenta aí embaixo o que você achou. Não deixe de assistir os outros episódios e acompanhar a Periferia em Movimento nas redes sociais.